Boa tarde, mulheres. Paz seja convosco. Eu sou a Daniele. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu recebi a missão de apresentar para vocês a nossa primeira preletora da tarde, que é a doutora Ana Amália. Eu conheci a doutora Ana Amália já há algum tempo. Escutei ela pregar. E o Senhor tocou a minha vida de uma maneira muito profunda. Muitas coisas mudaram na minha casa, no meu relacionamento com os meus filhos, através da vida da doutora Ana Amália. Ela é neuropsicóloga e ela vai contar para vocês todas as formações, porque eu não conseguiria falar aqui todas as formações que ela tem. E esse ano a doutora Ana Amália esteve aqui conosco no Conexão Pais, e ela falou com pais e mães sobre inteligência emocional. E foi uma aula maravilhosa. Quem esteve aqui nessa palestra da doutora Ana Amália, já conhece a doutora Ana Amália? Levanta a mão assim bem alto. Glória a Deus, a doutora Ana Amália nos abençoou muito. E hoje ela volta então para falar conosco. E eu gostaria de orar com ela. E eu gostaria de pedir que você se coloque em pé. Eu sei que você já ficou bastante em pé, mas vamos orar. Vamos entregar esse primeiro momento que o Senhor ministra ao nosso coração através da vida da Ana. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos colocar a vida dela diante do Senhor. Pai, eu louvo a Ti, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus, porque nós temos um dia ensolarado, um dia quente, Deus, depois de uma semana tão fria, tão chuvosa. E eu sei que isso também é seu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada mulher, por cada menina. Senhor, por cada senhora que está aqui, Pai, nesta tarde. O nosso coração está cheio de expectativa e os nossos olhos se voltam para Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E nós pedimos agora pela vida da doutora Ana, Pai, que o Senhor use a vida dela mais uma vez nessa tarde. Que o Senhor ministre, Pai, o Teu encorajamento, o Teu fôlego, a Tua renovação sobre nós, Pai, através da vida da doutora Ana. Vem, Senhor, e flua aqui, Pai, com toda a liberdade do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Boa tarde, mulherada. É um mar de mulher. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz quando posso servir ao meu rei, mas eu tenho uma alegria especial quando eu posso falar para as mulheres. O Senhor tem colocado muito amor no meu coração pelas mulheres. Eu acho que eu me sinto muito feliz por ser mulher também. E então é uma alegria maior. Hoje eu estou muito feliz de ser traduzida em Libras, tá? Sabe por quê? Eu já preguei muitas vezes, mas é a primeira vez que eu vou ser traduzida em Libras. E isso tem um carinho. Eu fico muito feliz porque hoje eu vou contar um pouco da minha relação com a minha mãe. E um dos aspectos dessa relação é que minha mãe trabalhou quase 30 anos ensinando a deficientes visuais, lá no Rio Grande do Norte, de onde eu vim. E era muito interessante, porque a gente ia muitas vezes para o trabalho da minha mãe, ou porque não tinha escola, ou porque a gente estava meio doente. E quando a gente chegava lá, nós éramos os diferentes, porque éramos as únicas crianças videntes. E então eu tenho um carinho muito especial e aprendi a entender as limitações. Vocês vão entender um pouco mais da minha história hoje, de uma maneira muito especial, vendo como o Senhor pode transformar tudo em bênção para o louvor da sua glória. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. É a Janaína, né, que vai me ajudar? Passa aí, Jana, por favor. 2 Timóteo 1:5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridas, quando eu estava me colocando diante da presença de Deus para estar aqui, na verdade, quando as irmãs me passaram um tema, elas disseram, a gente queria que você falasse um pouco sobre relação mãe-filha. E aí eu, tranquilo, né? Estou na minha zona de conforto, recebo essa demanda no consultório todo o tempo, trabalho com desenvolvimento infantil, então, muito
muito tranquilo para mim. E cada vez que eu orava, eu dizia, não sentia paz de trazer para vocês a tecnicidade, a teoria sobre esse assunto apenas. E Deus sempre me dirigia para abrir o coração. Ele disse, abre o coração, fale da sua vida, dê o seu testemunho. E esse assunto me é muito caro porque a minha relação com minha mãe é uma relação muito intensa, muito profunda. E hoje eu queria dividir um pouco com vocês a minha história, mas trazendo algumas coisas importantes também do que a psicologia e os estudos clínicos, a minha própria experiência clínica me fala sobre esse tema. E eu começo com a palavra de Deus porque eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, na verdade, por si só, se eu só lesse ele aqui e explicasse 5 minutos, vocês já iam entender o ponto aonde eu quero chegar. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele diz assim, olha Timóteo, eu sei de onde você veio. Você veio de uma base que começou com a sua mãe, começou com a sua avó lá atrás, passou para sua mãe e você já é a 3ª geração. E eu queria começar dizendo que uma fé verdadeira, ela só é bem fundamentada se verdadeiramente ela vier por meio do exemplo. Muitas vezes a gente confunde dar exemplo com ser exemplo. Parece a mesma coisa, mas não é. É uma pegadinha, né? Porque ser exemplo é muito mais profundo, é muito mais cotidiano, está nas minúcias, nas pequenas coisas, está não só no protocolo de você dizer como, por exemplo, o seu filho deve agir e mostrar para ele, mas ele vê você agindo daquela forma com naturalidade. Esse ser o seu primeiro ato no impulso. Eu vou contar um pouquinho então da minha história. A minha mãe é uma nordestina, veio lá do interior de uma cidadezinha bem pequenininha chamada Currais Novos. Ela é a 4ª filha de 16, isso mesmo. Minha avó era muito animada. E é muito interessante porque a minha mãe, ela não teve no início, na infância e adolescência dela, uma boa relação com a minha avó. Minha avó tinha 16 filhos, né? Ela tinha muito trabalho. E a minha mãe, ela era um pouco diferente das pessoas da região dela. Era, como a gente diz no Nordeste, ela era um pouco para frente. E ela era muito artística, ela é uma cordelista de mão cheia. E ela, muito pequena, fazia literatura de cordel. Quem aqui conhece literatura de cordel? Ah, galera, né? É uma maneira de se fazer poesia. Tem uma rítmica específica, tem um regionalismo específico. E aí a minha mãe fazia o quê? Como eram muitas pessoas, tinha escala de lavar louça, né? Óbvio. E a minha mãe, esperta que nem ela, vendia os cordéis dela, declamava poesia na rua, ganhava um dinheiro e pagava as irmãs dela para lavar louça para ela. Já desde muito nova. E a minha avó dizia, e meu avô achava isso o máximo, né? Empreendedorismo. E a minha avó dizia, mas não pode, essa menina não vai aprender, ela tem que fazer tudo igual aos outros. E os irmãos ganhavam dinheiro, mas depois ficavam chateados com ela, né? Porque tinham que fazer o serviço. E a minha mãe, ela se chama Maria do Socorro. Eu digo que ela, depois de Jesus, é socorro bem presente na angústia. E veja a história da minha mãe. A minha avó, né, teve 2, na 3ª filha, ela decidiu, ela fez uma promessa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só que os primeiros filhos dela começavam com a letra V. E daí ela foi conversar, né, com a vizinha, e a vizinha disse assim, não bote não, porque você tudo com V, olha como é bonitinho, tudo com V, coisa linda. Bote assim, Vânia Maria, aí você cumpre parte da sua promessa. Aí minha avó disse, vou botar. E a neném faleceu com 4 meses de vida. Minha avó já estava grávida da minha mãe e disse assim, essa aqui vai ser Maria do Socorro. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe não tinha nem sobrenome. Minha avó registrou a Maria do Socorro e ponto. Para não ter perigo. E essa menina, justamente essa menina, chamada Maria do Socorro, foi a primeira a se converter.
aos 14 anos. E a relação dela com a minha avó ficou muito difícil. Por quê? Imagine, logo a filha consagrada à santa tinha se convertido, estava no meio dos crentes. Era muito perigoso isso, complicado. E um dia, minha mãe sempre conta essa história, minha avó tinha uma santa enorme assim, no meio da casa, minha mãe estava passando, deu um vento, a santa caiu e se quebrou em 1 milhão de pedaços. E minha mãe estava passando, e minha avó disse, foi você que quebrou a santa. E minha mãe levou uma surra grande, e elas vieram um pouco dessa relação difícil. A minha mãe se identificava mais com meu avô, e ela cresceu, minha mãe é muito inteligente, estou falando da minha mãe, né, gente, vocês não descontinham aí. Muito carismática, ela tinha um grande sonho de ser intelectualmente importante. Ela conheceu meu pai veio lá de El Salvador, América Central, veio para escapar da guerra civil lá, 12 anos de guerra civil, se encontraram na universidade, eles já estavam na capital. E eu não vou falar muito do meu pai, ele é uma figura importantíssima na minha vida, mas hoje vamos ficar só com as mulheres, né? E eles se casaram e minha mãe achou muito inteligente fazer uma tabela, e como boa parte da população brasileira, eu nasci de uma tabela. E eu ganhei o nome das minhas 2 avós. Ana, a minha avó paterna, e Amália, a minha avó materna. E assim eu cresci. E esses dias eu estava preparando a mensagem pensando sobre isso. Tem um psicanalista inglês chamado Winnicott. E ele diz que para toda mulher, há sempre 3 mulheres. Ela menina, sua mãe e a mãe da mãe. Curioso isso, né? Na nossa formação feminina, nós precisamos levar em conta essas 3 instâncias, essas 3 mulheres. Então, a minha mãe me teve meio que num susto, e depois teve meus 2 irmãos. Eu tenho um irmão do meio, o Davi, que é pastor, e uma irmã caçula, a Sara. E ela tinha um sonho muito grande de ser bem-sucedida intelectualmente. Não necessariamente financeiramente, mas intelectualmente. Ela sempre gostou muito de ler, de estudar, sempre escreveu muito bem. E, com um menino atrás do outro, a coisa ficou um pouco mais complicada. E minha mãe optou por cuidar de nós. Só que, nem tudo são flores. A minha mãe fez isso com um pouco de amargura. Porque o grande sonho da vida dela era ser uma grande profissional. E para compensar a frustração que ela vivia, ela decidiu criar filhos perfeitos. Como eu sou a mais velha, né? A maior parte do sintoma familiar recaiu sobre mim. E então a minha mãe me deu uma educação muito rígida. Eu lembro como se fosse hoje, de um dia que eu cheguei em casa e disse, olha mãe, eu tirei 9. E ela olhou muito impassível para mim e disse, por que não tirou 10? A nota máxima não é 10? E eu cresci assim. E Deus tem os seus planos e a soberania de Deus é muito perfeita. A filha que tinha nascido para ser perfeita, aos 6 anos, descobre que tem uma falha genética. E então nós começamos uma saga para descobrir o meu diagnóstico. E o meu diagnóstico, queridas, é um caso à parte. Um dia eu venho falar só sobre isso. Hoje eu vou só pincelar, mas um dia, quem sabe, eu venho falar só sobre isso. Eu descobri que tinha trombofilia, ou seja, eu tinha uma mutação, uma falha genética, o meu sangue era muito grosso, tendia a fazer coágulos. Eu tive a minha primeira trombose aos 6 anos de idade, então. E esses dias eu estava no médico e ele disse assim, Ana, eu queria explicar a sua situação assim de uma maneira mais romântica, mais bonita, mas você é psicóloga, né? Todo mundo acha que psicólogo não é gente, vale ressaltar, fecha parênteses. Então, eu vou dizer da maneira mais básica possível. Um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Eu disse, não, né? Esse é o ditado. Ele disse, pois no seu caso caiu 3 vezes. Beleza, obrigada pela informação. Então, eu descobri que eu tinha trombofilia. Depois, alguns anos depois, eu descobri que tinha uma endometriose muito severa.
Meu aparelho pélvico era extremamente comprometido, endometriose profunda, eu operei mais de uma vez. Depois eu descobri que tinha uma complicação intestinal, também bem séria, comprometia parte do meu intestino. E por último, esse ano, eu descobri que essa combinação de elementos desencadeou uma neuropatia, uma doença nos nervos periféricos, nas pernas, por isso que vocês viram que eu subi devagarinho, também muito intensa. Então, a menina que tinha nascido para ser prefeita e para atender todas as expectativas da mãe e para ser aquilo que a mãe não tinha conseguido ser, tinha um problema muito sério de saúde. E é muito interessante, porque o vínculo mãe e filha é preciso ser vivido com muito amor e com muito cuidado. É um vínculo que é muito rico, mas é muito multifacetado. Tem muitas variáveis aí, nesse meio. Veja, a mãe é o que a gente chama de grande outro. Outro com maiúsculo. Ela é o primeiro objeto de amor do seu filho. A gente tem estudado isso já há muitos anos, dentro da psicologia do desenvolvimento, da psicanálise e algumas outras abordagens. E temos compreendido que o bebê, quando ele nasce, e ele está ali conectado à mãe, né? Mamando no seio da mãe, ou sendo alimentado por aquela mãe, ele não considera a mãe um ser outro. Ele considera a sua mãe uma extensão do seu próprio corpo. Para vocês verem como essa relação ela é simbiótica. E a coisa mais difícil na relação mãe-filha é que ela é feita de um equilíbrio muito sutil. O Winnicott, esse mesmo autor que eu citei anteriormente, diz que uma mãe deve ser suficientemente boa. Nem de mais, nem de menos. Difícil, né? E mais, é preciso olhar para esse filho, alimentar esse filho, suprir suas necessidades, mas entender que existe vida para fora dessa criança. Uma boa mãe é aquela que cria seu filho na falta. Todo excesso nas relações humanas é muito prejudicial. Toda falta também, mas não é dessa falta que eu estou falando. Essa falta que eu estou falando é a falta que nos toca a todos. Somos sujeitos faltantes. Nos falta alguma coisa, é por isso que nós desejamos. Se não nos faltasse nada, nós não desejaríamos mais nada. E, geralmente, a tendência primeira das mães é não deixar faltar nada aos seus filhos. Nada. Eu não estou falando de coisas concretas, obviamente, né? Faltar leite, faltar sono, as necessidades básicas. Mas é faltar nada, principalmente do ponto de vista simbólico, emocional. E uma criança, ela precisa ser criada nessa falta. Ela precisa entender que há desejo dessa mãe para fora dela. Calma, me explico, isso é extremamente complexo. Ela precisa entender que não importa o esforço que ela faz, ela nunca vai satisfazer as necessidades dessa mãe e nem precisa. Esses dias eu recebi uma garotinha, ela tinha uns 9, 10 anos, e ela chegou ao consultório porque ela não conseguia ficar longe da mãe. Ela chorava, ela não queria mais ir para a escola e ela entrou num transtorno de ansiedade muito intenso. E ela, conversando comigo, e a gente foi falando, ela foi falando de algumas coisas bem factuais, bem objetivas, mas conforme a gente foi aprofundando na terapia, ela falou assim para mim, é que a minha mãe não está feliz. E as coisas andaram de uma maneira muito, muito legal, e nós encerramos um processo dela com ela entendendo que ela não era responsável por fazer a mãe dela feliz. E todos os sintomas se foram.
A mãe, ela é responsável pela construção da identidade daquela criança. O rosto materno, não o rosto, só a face, mas o olhar da mãe sobre aquela criança constrói quem ela é. E esse rosto materno, ele pode dizer coisas muito boas ou pode dizer coisas muito ruins. A grande dificuldade disso é que essa mãe que olha para esse filho antes foi o quê? Olhada por alguém. Vocês entendem a mãe da mãe, como é importante? Essa mãe também foi olhada. E aí, no meio de todos esses construtos simbólicos, de toda essa engenhoca, nós podemos entender que ser mãe é um negócio muito difícil. Há alguns estudos, inclusive, que demonstram que pessoas com autoestima baixa, geralmente, isso tem um início ou uma ligação com a relação com a mãe. Muitas vezes, essa mãe tem dificuldade na sua própria autoestima. Pessoas que têm dificuldades com a sua imagem corporal, idem. Veja, a minha mãe, ela, com toda boa intenção, sendo uma mulher boa, uma mulher de Deus, uma mulher extremamente correta, ela em nenhum momento fez algumas coisas com a intenção de me machucar, mas em alguns momentos ela me sufocou. Porque ela queria para mim tudo aquilo que ela não tinha conseguido. E tudo é demais, sempre. E hoje eu estava falando com ela antes de vir para cá. Fui pedir autorização, né? Disse, manhã, ó, eu sei, manhã, ainda é manhã. Eu fui chamada para falar sobre relação mãe e filha. Daí ela já deu um suspirinho. Sei. Isso aí eu vou falar sobre a gente, tá? Aí ela respirou fundo e disse, fale tudo, minha filha. Fale tudo. Fale dos meus erros também, porque muitas relações podem ser salvas através da nossa história. A minha mãe me ensinou algumas lições muito importantes, apesar disso. E são algumas dessas lições que eu queria dividir com vocês hoje. Porque eu comecei dizendo que para fundamentar a fé de alguém é preciso ser exemplo. E a minha mãe foi exemplo para mim em muitas coisas, inclusive nas suas falhas, nos seus fracassos. Deus nos deu o privilégio e a honra de reeditar muitas coisas ao longo do nosso relacionamento. A primeira lição que minha mãe me ensinou, que eu acho que foi a principal, foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Bíblia, a palavra de Deus. A minha mãe tinha umas coisas muito incomuns. Então, no nosso cultinho doméstico, ela aos 9 anos, ela decidiu, ela estava dando aula na escola bíblica, né, dominical, e ela decidiu no nosso cultinho ensinar Romanos, versículo por versículo, aos 9 anos. Com retroprojetor e tudo, porque não tinha data show. Daí era no cultinho doméstico, eu e meus irmãos eram menores, né? E a gente estudou Romanos exegeticamente. Com 6 anos eu aprendi todos os livros da Bíblia, os 66, isso é até hoje. A minha mãe nos incentivava a decorar versículos, ela nos dava uma caixa de chocolate, que naquela época era um presentão. Se a gente decorasse, 10 versículos, 15 versículos, e assim a gente ia fazendo. Ela nos ensinou todas as histórias, ela nos contava com o flanelógrafo, e hoje ela tem feito isso com os netos. E é a coisa mais linda ver ela fazendo isso com os meus sobrinhos, é muito lindo. Esses dias eu estava lá em Natal, fui passar uns dias lá, e ela colocou uma fotozinha assim de uma família orando, na parede assim que dá para a sala de jantar. E aí a gente chegou, apurado, né, e foi todo mundo comer, ele fez, pessoal, e apontou para a fotinho, porque tinha que orar, né? Não tem que orar, todo mundo. E ele já está assim catequizado. E é lindo de ver. A minha mãe me ensinou a amar Jesus sobre todas as coisas, me ensinou a amar a Bíblia, me ensinou até ela no coração. A segunda lição que a minha mãe ensinou foi a amar a igreja, a amar
as pessoas. A igreja não são essas paredes, que são muito bonitas. São as pessoas, é gente. Minha mãe me ensinou a amar as pessoas, a amar as almas perdidas, porque a minha casa era uma extensão da igreja. A nossa piscina era usada pela nossa congregação para batizar as pessoas. As pessoas ficavam muitas vezes madrugadas, sendo aconselhadas pela minha mãe. Ela nos ensinou que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E foi muito engraçado, porque eu estava vindo para cá, hoje é o aniversário do meu marido, ele me liberou. Todo mundo tem que mandar um parabéns para ele depois, né? Ele me liberou e falou assim, é para obra, pode ir, né? Só que eu não tive tempo de fazer nada, então eu acordei super cedo para fazer um jantar para ele, que vai ser mais tarde. E aquela correria toda, e eu me vestindo, eu fiz, não fiz minhas unhas. Não deu tempo. E sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Quem liga para minha unha? É só a unha. E isso me traz uma paz, uma liberdade em Cristo muito maravilhosa. A terceira coisa que a minha mãe me ensinou foi amar o serviço, a obra de Deus. Eu cresci com ela dizendo, sabe o quê? Quem trabalha não dá trabalho. Aí as líderes fazem, glória a Deus. É isso. No Natal, ela dizia assim, esse ano vocês não vão ganhar presente. Vocês vão comprar um presente para dar no orfanato e nós vamos fazer uma visita. Ou nós vamos no CAED. O CAED é uma clínica de reabilitação. Nós íamos lá com muita frequência. Minha mãe nos levava ao lixão para distribuir pão. As favelas. Nós tínhamos um pequeno grupo numa favela chamada Vila de Ponta Negra. E ela dava aula aos adultos. E eu, com 14, 15 anos, juntava 60 crianças e dava aula. Ela nos ensinou na prática o que é amar ao Senhor, amar a igreja, as pessoas e amar a obra de Deus. Minha mãe tem umas máximas e duas delas eu queria compartilhar com vocês. A primeira, ela diz assim, quem nada com a correnteza é peixe morto, peixe vivo nada contra a correnteza. E na adolescência ela usou isso bastante. Ela dizia assim, ainda diz bastante, soldado, quando não pode andar, se arrasta na lama, mas não para. E ela me perguntou antes de vir para cá, como é que você está? Eu disse, eu estou bem, está tudo bem. Estou com dor, mas estou bem. Ela disse, vá lá e faça aquilo que você foi chamada para fazer. E ela, como minha mãe, não disse, mas você está doentinha. Não. Eu criei você para isso. Você é um soldado. Minha mãe me ensinou, através do seu exemplo, a ter um espírito de sacrifício. Durante muito tempo, ela viveu um pouco amargurada com isso. Porque ela escolheu, mas não escolheu. Porque, afinal de contas, ela queria ter tudo. Essa, queridas, é a grande dificuldade de nós mulheres. Nós somos muito histéricas, nós queremos ter tudo, ser tudo. E sabe o que acontece? A propaganda diz que a gente pode. Você pode ser o que quiser. Não pode. A gente mal consegue ser o que a gente é. Dá um trabalho. Não dá para ser o que quiser. Não dá para ter tudo. É preciso fazer escolhas e responder pelas escolhas que se faz. Eu queria que hoje você se perguntasse quais são as particularidades da minha relação com a minha mãe. E que você saísse daqui pedindo a Deus que, se tiver algo para ser restituído, que o Senhor restitua. Amém? E você pode estar se perguntando assim, Ana, eu não tenho filhos, mas você tem mãe. Ana, minha mãe não está mais aqui. Eu perdi a minha mãe. E eu queria falar um pouco para você. Esse versículo me faz pensar uma coisa muito importante. Volta para mim, Jana, no versículo, por favor. Vamos ler mais uma vez. Ele é curtinho. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita
em você. Sabe o que Paulo queria dizer aqui? Um fruto não cai longe do pé. Somos frutos das nossas raízes. Paulo olhou para o núcleo familiar de Timóteo e disse assim: esse cabo é bom porque ele tem origem. Mas sabe, isso pode desesperar algumas pessoas. Dizendo: Amália, você não conhece minha árvore. Minha árvore é daquelas de filme de terror. O que é que eu faço? Essa sua palavra me é muito pesada. E eu queria dividir então um texto de Mateus, nem está no slide, mas é um texto muito conhecido, Mateus 12. Alguém lhe disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, Mateus 12, 47, e querem falar contigo. E aí Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Querida, se a sua árvore é podre, entenda que a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é enxertado numa nova árvore. Deus lhe dá a possibilidade de ter um novo começo. Eu conheço pessoas, eu recebo no meu consultório o tempo todo, que chegam e sentam e dizem: eu cresci com minha mãe dizendo que eu não ia dar em nada, que eu ia ser uma perdida, que eu só dava desgosto, que ela preferia que eu morresse. E eu louvo ao Senhor, porque na Bíblia tem sempre um mais. Vocês já prestaram atenção nisso? Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do fado dessa morte? Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Se você veio de uma família assim, entenda que tem um mais para você. Você teve o privilégio de, através do sangue de Cristo, ser enxertada numa nova árvore, numa videira verdadeira, onde Ele é o agricultor. Amém? A minha história não termina por aí. Por causa da endometriose, eu desenvolvi várias dificuldades, dentre elas uma dificuldade na fertilidade. Eu tentei muitas coisas para ter um bebê. E é muito interessante ver como Deus faz as coisas, porque alguns anos atrás, eu já sabia que eu provavelmente não ia poder ter filhos. Eu estava ministrando, eu nem estava ministrando sobre relação mãe-filha, estava ministrando sobre questões familiares, heranças familiares, enfim. E quando terminou, todas as mulheres iam me abraçar, e aquela coisa gostosa que a gente tem, né? Aquele retorno, aquele feedback. E uma das irmãs olhou para mim e disse: você não tem filhos, né? Eu disse: não tenho. Por isso, você nunca vai ter propriedade para falar dessas coisas. E hoje, queridas, eu estou aqui falando sobre relacionamento mãe e filho. Eu queria falar para você hoje que não pode ter filhos biológicos. Eu nunca me senti estéril. Sabe por quê? Muito simples. A matemática é simples. A vida habita em mim. Se a vida habita em mim, eu nunca serei fértil. Eu nunca serei estéril. Nunca. E Deus tem me levantado para gerar filhos espirituais. Se você não tem mais a sua mãe, ou se você não pode ser mãe, de qualquer lado, ou se você é mãe, de qualquer lado que você tiver, entenda uma coisa: você é enxertada numa nova árvore. E isso aqui, essa igreja, não essas paredes, mas essas pessoas são a sua comunidade terapêutica. A igreja deve ser uma comunidade terapêutica, um lugar onde quem não tem modelos ou não teve bons modelos pode importar modelos para si.
Você pode olhar outras mães e dizer, a minha mãe... Esses dias eu recebi um senhor já, que ele dizia, o meu pai me batia com fio de telefone e jogava copos de vidro em mim. Mas esse homem, um dia, estava quase a perder o seu pai. E ele orou e disse, Deus, me dá uma segunda chance. E Deus deu mais 15 anos e restaurou a relação dele com o seu pai. E hoje ele é um pastor. Deus, em sua soberania, restaura todas as coisas. E no meio da igreja nós podemos buscar modelos. Se sua mãe não é um modelo para você, olhe para outra irmã da igreja. Deixe que ela seja um modelo para você. Se você não pode ter filhos biológicos e não quer adotar por algum motivo, adote espiritualmente outras mulheres que estão sozinhas, outras crianças. Tem um ditado africano que diz assim, não se pode, é preciso uma tribo inteira para se criar uma criança. A igreja é uma tribo. E dá melhor, do leão da tribo de Judá. Que possamos todos juntos, sempre. A igreja como essa grande comunidade terapêutica. Não apenas estar na igreja, mas ser igreja. Você entende a diferença? É muito diferente. Algumas mães dizem, mas eu criei o meu filho na igreja. Onde foi que eu errei? Você criou seu filho na igreja, não sendo igreja. É muito diferente. Não é fácil ser mãe. E ser mãe, não importa em qual situação, começa a partir do momento que você se descobre como mulher. Então, tem algumas menininhas aqui, né, de 7 anos e 10 anos, elas podem pensar, essa palavra não é para mim, porque eu sou muito pequena, vai demorar muito ainda para eu ser mãe. Não. Quando você observa a sua mãe, você já está construindo o seu padrão, o seu modelo de maternidade. Quando você brinca com a sua boneca, você já está construindo o seu modelo de maternidade. Veja como sua filha brinca com as bonecas. Talvez você pode se surpreender. Observe. Ela já está construindo toda esse conceito do que é maternidade. Mas uma mulher não é uma mãe, gente. É preciso separar a mãe da mulher. Uma mulher pode ser mãe espiritual, adotiva, biológica, não importa. Mas uma mulher é mais que uma mãe. E uma mãe que se esquece que é mulher faz mal a si e faz mal aos seus filhos. Tenha cuidado. Nós vivemos hoje numa moda, numa onda, onde se tem muita informação. Eu sempre digo que nós estamos obesos de informação, mas não nutridos. E nessa obesidade de informação, muitas mães têm se perdido. Entenda que toda informação deve ser sujeita à palavra de Deus. Tem algumas linhas de educação que não coincidem com a palavra de Deus. Com a antropologia bíblica, com aquilo que a Bíblia define ou nos revela de que é feito o homem. Cuidado. Isso é muito importante. E muitas pessoas dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Se faz, se sente culpada. Se não faz, se sente culpada. E a mãe está sempre no que eu chamo de encruzilhada. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. E a gente está sempre assim. E aí, esses dias eu recebi um casal no meu consultório. A criança estava mentindo. Começou a mentir do nada, né? Começou a mentir muito. E eles queriam levar o filho para eu avaliar, enfim, cuidar dessa criança. E eles disseram, a gente não sabe o que faz, porque se a gente briga com ele, ele mente mais. Mas se a gente não briga também, vai deixar o menino mentir. O que eu faço?
E essa síndrome de encruzilhada, essa coisa, muitas vezes nos faz perder o alvo. Nem sempre, gente, só existe direita e esquerda, alto e baixo. A vida é feita de paradoxos, de coisas opostas que se sustentam. É preciso olhar para toda a sua vida, para toda a trajetória. Por exemplo, no caso dessa criança que eu falei, ele estava tentando lidar com um sentimento de culpa muito grande, que tinha a ver com a relação dele com o pai. Por exemplo. Ele não estava mentindo porque ele era, como a gente diz no Nordeste, treloso, né? Danado, mal educado, rebelde. A mentira tinha virado um mecanismo de defesa para ele. Precisava de ajuste. Mas estava para muito além do que um ato apenas de desobediência. Olhe para você, menina. Olhe para você, mãe. E olhe para a mãe da sua mãe. E que nisso tudo, Deus seja glorificado. E que a soberania e a graça redentora de Deus possa permear toda a nossa história. Amém? Eu queria terminar minha fala aqui lendo uma prosa da minha mãe, uma crônica. Minha mãe é cronista também. Esses dias eu achei essa crônica, coincidência. Eu achei essa crônica da minha mãe. Se chama Confissões de uma Mãe. E diz assim: Oi, meu filho, que lindo presente você me deu hoje. Que lindas poesias você apresentou na igreja para mim. E eu só chorei, como sempre. Minhas lágrimas, entre risos, manchavam os meus óculos e a maquiagem. Por que será, meu filho, que no Dia das Mães, justo no Dia das Mães, quando ganho tantos presentes, quando sou tão homenageada, este é o dia que eu mais choro? Será pela consciência de que eu não sou exatamente a mãe meiga que você canta nas suas canções? A lembrança das vezes que eu berrei com você por causa de um copo de leite derramado me constrange e me envergonha horrivelmente. Quando você quase me endeusa dizendo que eu sou o seu amor perfeito, um pedacinho de Deus em você, meu coração se consome em agonia, pois me lembro das vezes em que meu amor falhou. Em que a disciplina foi aplicada com ira e egoísmo, e em que os beijos foram trocados por insultos e rixas. Ah, meu filho, quão difícil é para mim ouvir você dizer que eu lhe dedico todo o meu tempo, toda a minha vida, sem querer nada em troca, e eu choro comovida pela sua inocência. Pois você nem imagina quantas vezes meu coração se encheu de tristeza e ressentimento por achar que eu perdera a minha identidade, uma carreira de sucesso, por ter filhos e cuidar deles. O mercado de consumo, através das propagandas de TV, seduziram-me muitas vezes, e eu relutei entre pagar a sua escola e adquirir algumas roupas novas para mim. Ouvindo você chamar-me de rainha do lar, eu me lembro quantas vezes eu tive vontade de largar tudo e buscar minha realização pessoal, profissional e financeira. E quando você ainda era um bebê e mamava a noite inteira, eu me enternecia, mas só até bater o sono e o cansaço, e então me revoltava por não poder dormir. Quanto me custaram aquelas noites de sono perdido, muito mais por causa do remorso daquelas lembranças. Quando você cresceu e começou a andar e a quebrar coisas, a fazer birra, roer unhas, a teimar e chorar à noite, a ter medo do escuro e ir para a minha cama, eu não tinha mais tempo, energia e nem maturidade para entender suas fases, seus medos, suas incertezas. E quantas vezes eu ralhava com você na minha impaciência. Quando você me disse que a minha comida é a melhor do mundo, o meu coração pesa, pensando que muitas vezes eu a fiz chateada, temperada com ansiedade e amargura. Será que eu choro, meu filho, pensando na mãe maravilhosa que eu poderia ser e não fui? Pensando na mulher virtuosa e incansável descrita no livro de Provérbios que eu não consigo alcançar? Choro pelas minhas fraquezas, meu cansaço, meus desejos não realizados, minhas frustrações, pelo medo de continuar falhando e pela certeza de que eu já falhei. Pelo desespero de ter causado males irremediáveis em sua personalidade.
Ah, meu filho, nas suas musiquinhas você só diz coisas lindas de mim. Você não fala dos meus descontroles, dos meus gritos, das minhas rixas, dos meus sermões, da minha indiferença, das minhas precipitações. Você não fala da minha soberba, pois nem desconfia que muitas vezes eu quis me realizar em você, por isso exigi tanto que você fosse o melhor. Você não manifesta o meu lado ruim. Fielmente continua me amando e sentindo a minha falta. A necessidade que temos um do outro é indescritível e também angustiante. Se você adoece, eu estremeço. E o meu medo de perder você me reduz a nada. Se você fracassa, o fracasso é meu. E se você chora, essas lágrimas são minhas. Se você viaja, leva em sua bagagem o meu coração. Se você é ultrajado, eu é que fico infeliz. Você representa para mim toda a alegria. Ser sua mãe e ter essa afinidade tão profunda com você me enche de uma felicidade incalculável. Saber que a relação de mãe e filho é a relação mais poderosa do universo me enche de responsabilidades e cuidados. Sou tão feliz por ser sua e você ser meu, que quando lhe aconchego meus braços, sinto que nada nem ninguém poderia dissolver esse elo. Talvez seja por isso que eu choro, meu filho. Choro porque, apesar de estar tão longe da perfeição a que você me atribui, mesmo assim, Deus me deu a honra de ter você. De exercer o papel de mãe em sua vida. Eu choro porque, mesmo não tendo condições de seu amor perfeito, conheço aquele que sabe amar perfeita e incondicionalmente. E pode minorar os nossos sofrimentos, perdoar e apagar as marcas dos nossos pecados. Eu choro, meu filho, pedindo a Deus, comovida, que Ele faça de mim a mãe que você precisa, me ajudando a cumprir essa difícil tarefa de lhe criar e fazer de você um ser humano equilibrado e digno, cheio de fé e amor ao próximo. Eu choro, quase conformada, porque eu sei que ser mãe é difícil e eu passarei o resto da vida aprendendo. Lindo, né? Eu estar aqui hoje é fruto, principalmente, do investimento da minha mãe na minha vida. Apesar de todas as minhas limitações, eu terminei o meu doutorado aos 28 anos. A minha mãe me levava e ficava esperando do lado de fora. Porque nem sempre eu podia ficar a aula toda. E ela não queria me deixar sozinha. Eu fui de cadeira de rodas, de muleta, nos braços, de andador. Eu usei todos os, de bengala, eu usei todos os acessos de mobilidade que vocês podem imaginar. E minha mãe sempre estava lá. E hoje eu tenho a oportunidade, não só de ser uma doutora, de ter estudado, mas de poder consolar as pessoas com a mesma consolação que eu recebi. Minha mãe nunca permitiu que eu sentisse pena de mim mesma. Eu aprendi, eu acho que com 5 anos, o que era a expressão autocomiseração. Com 5 anos eu já falava, você não pode ter autocomiseração. Minha mãe nunca permitiu. Não porque ela visse a minha força, porque eu estava num momento de fraqueza, mas minha mãe sempre apostou em mim. E apostou no Deus que ela me ensinou, a quem eu aprendi a amar. Eu tenho uma memória muito forte de um dia que eu estava com muita dor. Todas essas doenças, elas causam muita dor. Eu brinco que dor é o meu sobrenome. E um dia eu estava com muita dor e eu tive uma crise de choro. Eu sou até consigo me controlar bem assim, estou acostumada, né? Mas nesse dia eu tive uma crise de choro, eu comecei a chorar e falei, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu já tinha tomado tudo e todos os remédios, morfina, e nada estava adiantando. E minha mãe me pegou no braço, já era grandinha, e ela me colocou no chão, pegou o colchão, arrastou para a varanda do quarto, e a gente ficou assim ao relento, no calorzinho de Natal, óbvio, né? Olhando as estrelas. E ela começou a orar. E ela orou, até que eu dormisse. E eu me lembro que todas as idas aos hospitais, ou os meses que nós passávamos nos hospitais,
nosso entretenimento era dizer versículos da Bíblia até que alguém parasse. E eu geralmente ganhava. Ou dizer todos os atributos de Deus. E a gente começava orando de casa até o hospital. Tu és luz do mundo, tu és sal da terra, tu és o pão vivo que desceu do céu, tu és o bom pastor, tu és o bispo das nossas almas. E a gente ia, até que a gente chegava lá. E eu quero dizer para todas vocês, Deus é bom. E Ele não faz nada para nos machucar. E Ele é um Deus que restaura todas as coisas. Jona, passa só o último slide. Aí está o meu @. Esse é o meu Instagram. Lá eu tenho colocado algumas reflexões. Eu chamo de cotidiano divino. Eu penso sempre que se o divino é cotidiano, o cotidiano se torna divino, não é verdade? Mesmo com as lutas, com as dores, com os sofrimentos e com as adversidades. Se você quiser acompanhar, está aí. Eu vou ver se eu coloco porque eu sei que vocês vão me pedir, eu já sei. Então, eu vou ver se eu coloco a crônica lá, tá bom? Da minha mãe. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu queria orar. Posso orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo maravilhoso. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus restaurador, transformador, salvador, libertador. Eu te louvo porque tu és um Deus que tira de nós a cada dia as nossas dores, que nos ajuda a enfrentar as adversidades. Tu és um Deus que faz novas, Senhor, as nossas histórias, que preenche com o teu sangue os nossos pecados. Espírito Santo, eu te louvo porque tu és o reparador de brechas. Oh, Senhor, que eu sei que cada mulher aqui tem uma história única, singular. E eu jamais poderia ter uma fala que tocasse todas as histórias de todo mundo. Mas o Senhor é um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. E tu pode tocar cada coração aqui de maneira única. Eu te peço que o Senhor converta o coração das filhas às mães, e das mães às filhas, e das mães das mães. Eu te peço que o Senhor nos permita reconciliar com o nosso eu pequenina, Senhor, que muitas vezes foi tão ferido. Que o Senhor renove e restaure todas as coisas por meio da tua obra redentora e viva na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que doçura, né? Verdades. Eu já tinha escutado a Ana uma vez, né? E a gente trouxe aqui um mimozinho. Inho. Mas eu acredito que nós devemos abençoar a vida da Ana, né? Então, que você possa estender suas mãos, nós vamos estar orando por ela. Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da Ana Amália, Senhor. Muito obrigada pela história de vida dela, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sustentado ela a cada fase, Deus. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus surpreendente, Deus. E eu te peço que o Senhor continue a sustentá-la, Pai, a surpreendê-la, Deus. E que os sonhos do coração que ela tem, Jesus, no mais íntimo, eu te peço que sejam cumpridos, Pai. Que o Senhor possa fazer coisas grandiosas, Deus, ainda mais na vida dela, Deus, porque eu sei que ela é uma grande ferramenta sua, Pai, e que aonde o Senhor a levar, que ali ela possa ser, Jesus, instrumento seu, Pai, de abençoar famílias, Deus, de abençoar vidas, mães, e que a sua graça acompanhe, Deus, e toda a sua família, Jesus, em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço, Senhor. Cuida da vida da sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Ana? Obrigada mais uma vez. A pastora Carmen está ali, ó.